Olá pessoal, estamos de volta então com a segunda parte do nosso vídeo, ok? Fiz assim para não ficar muito longo, que aí fica difícil de passar para o WhatsApp, né? Curtinho fica mais fácil. Então vamos lá. A gente agora vai entrar na parte mesmo de formação de palavras. Como que as palavras podem ser formadas na nossa língua? Então, antes de tudo, é importante a gente relembrar dois conceitos. Existem as palavras que são primitivas na nossa língua, que são aquelas que não se formam a partir de nenhuma outra palavra, elas já existem, elas foram as primeiras, né? Então aí no caso tem sombra, árvore, região, e tem as derivadas, né? Que origina-se de outras palavras já existentes. Então são palavras que elas não surgiram sozinhas, elas já tiveram uma palavra anterior que geraram aquela ideia, né? E aí as pessoas só foram modificando e adequando à realidade. Então, aqui no caso, eu já tinha a ideia de morar, né? Que é o que existiu primeiro. Logo, se tem um lugar que se possa morar, precisa de pessoas para ficar nesse lugar. Então, as pessoas que vão lá morar são chamadas de moradores, né? Aqui eu tenho um ambiente, que é uma palavra primitiva. Tudo que relaciona a ambiente, como que eu poderia chamar? Ambiental. Então, aí que a gente tem essa ideia. E outra coisa, palavras compostas. Aí a gente já estudou também, tem substantivo simples, substantivo composto. O que que é? Quando a gente reúne duas palavras ou dois radicais para formar uma terceira palavra. Então, existe a palavra guarda e existe a palavra roupa, separadamente. Agora, quando eu uno essas duas palavras, eu formo uma terceira palavra que não tem nada a ver, às vezes, né? Geralmente não tem nada a ver com as palavras que deram origem a ela, tá bom? Aí eu tenho pontapé, planalto, girassol, como exemplo. Aí os processos de formação de palavras. Eu tenho derivação, né? Que é quando eu pego um radical e aí a gente já viu lá. E acrescento prefixo ou sufixo, né? Nessa palavra. Então, eu tenho um radical, ó. Né? Em todas elas eu tenho um radical. Qual vai ser a diferença entre elas? A derivação prefixal é quando eu só acrescento o prefixo. A sufixal é quando eu acrescento somente o sufixo. E a prefixal e sufixal é quando eu acrescento os dois ao mesmo tempo. Mas tem um detalhe. Essa palavra que tem esse tipo de formação, eu posso também fazer com que ela exista sem uma das partes, sem um dos afixos, perdão. Sem um dos afixos. Então, aqui eu tenho deslealdade, mas existe desleal e existe também lealdade. Então, por isso que é chamada de derivação prefixal e sufixal, ok? Por quê? Porque a gente vai ver um caso a seguir que é um pouquinho diferente, que é a parassintética. A parassintética, a gente também coloca um sufixo e um prefixo, estão vendo? Aqui, ó, a gente acrescenta um prefixo e um sufixo ao radical. Mas qual é a grande diferença? Que essa palavra, ela não vai existir se eu retirar um dos dois. Tem que ser simultâneo, tá vendo? Então, essa que é a diferença da prefixal e sufixal e parassintética. A prefixal e sufixal, a palavra continua existindo, mesmo que eu retire um dos afixos. E a parassintética não. Para que a palavra continue existindo, eu tenho que permanecer sempre com os dois afixos ao mesmo tempo. Regressiva e imprópria, que são as próximas. Regressiva é quando, forma-se geralmente pelo acréscimo das vogais a, e ou o ao radical dos verbos, né? Ou geralmente também é quando a gente corta o R do infinitivo. Pode ser olhado dessas duas formas. Imprópria é quando eu mudo a classe gramatical da palavra. Aqui, verde foi criado como um adjetivo, cor, né? Toda cor é adjetivo, é uma característica. Agora, quando eu falo onde estão os meus verdes, eu coloquei aqui os e meus. Dois caracterizadores para verdes. Verdes deixou de ser adjetivo e virou um nome, virou um substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria, quando eu uso a palavra fora do significado original dela, né?
E aí nós temos também a outra forma de criar palavras, que é a composição. A composição consiste em formar uma nova palavra a partir de duas ou mais existentes. Então, gente, qual é a diferença? Derivação é quando eu pego um radical e vou acrescentando afixos nesse radical. Eu vou mexendo na palavra. Composição não, eu já pego palavras que já existem e só faço a união dessas palavras. E aí eu tenho dois tipos aqui que são os principais. A justaposição, quando eu uno palavras sem que haja perda do radical ou perda de nenhum outro termo, né, de um outro pedacinho da palavra, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho pontapé, eu tenho a palavra ponta inteira e tenho pé também inteiro. Girassol, eu tenho gira e o sol. A própria palavra justaposição, né? Couve-flor, tá vendo? Eu não perdi nenhum elemento da palavra. Todas as palavras continuam do jeito que elas foram criadas lá antes de tudo. Já a aglutinação, eu sempre perco alguma coisa, né? Então, ou vai ter uma alteração na escrita da palavra, ou vai até mesmo alterar o jeito de falar. Então, lobisomem. Lobisomem é lobo mais homem. Olha só, perdeu o H, né? O lobo aqui foi alterado para I. Acrescentaram um S, tá vendo como que foi modificado? Vinagre, vinho mais acre. Acre quer dizer azedo, né? Então, também perdeu o elemento, trocou aqui o C por G, não é uma questão fonética, é questão do som. Então, a gente tem alterações nas palavras. Então, essa que é a diferença. Justaposição, eu uno palavras, mas mantenho as palavras inteiras. E a aglutinação, eu sempre, ao unir as palavras, faço alterações na estrutura delas. E a onomatopeia? A onomatopeia é muito fácil, vocês já sabem, que é quando a gente quer imitar o som de alguma coisa, escrever o som de alguma coisa, a gente cria uma onomatopeia, como nas revistas em quadrinhos, tem crash, bang, né, que é o barulho às vezes de algo quebrando, de um tiro, né, a gente tem as onomatopeias. Agora aqui nós temos outros processos, né, que são um pouquinho diferentes, mas que também entram aí na nossa língua. Estrangeirismo é quando a gente pega palavras de outra língua e traz para a nossa. A gente já está tão acostumado que a gente até esquece que elas não pertencem ao português, mas é justamente, tá? Abajur é uma palavra que vem do francês. Fast food vem do inglês, né? Réveillon também vem do francês e champanhe também. Tá vendo que até a escrita de algumas ainda ficam, né, bem diferente do que a gente conhece na nossa língua. Algumas já foram adaptadas, como abajur, né, sutiã, garçom. Tem outras palavras também, né, que foram incorporadas ao nosso vocabulário, mas que, na verdade, não pertencem ao português. Redução resulta da eliminação de um segmento da palavra para se obter uma forma mais curta, mantendo o significado da original. Então, a gente tem muito essa mania, né? Nós somos preguiçosos. Então, ao invés de falar videocassete, a gente fala vídeo. Neuro de neurose, micro de microcomputador, moto, ao invés de falar motocicleta, foto de fotografia. Então, tudo isso é redução. Hibridismo, união ou combinação de palavras com elementos de língua diferentes. Então, isso é muito comum quando a gente acrescenta sufixos ou prefixos, que vários vêm do latim, outros vêm do grego. Mas assim, a gente nunca vai conseguir decorar tudo, saber tudo, né? Ah, esse veio do latim, esse veio do grego, né? O importante é a gente saber que isso existe na nossa língua e que é possível, ok? Então, aqui nós temos também neologismo, palavra cuja criação é recente ou usada com um novo significado. Deletar, né? Vem do inglês, né? É algo novo na nossa língua. Cuidado, você pode dançar, não é no sentido de dançar, né, de ouvir uma música e se mexer ali acompanhando o ritmo, mas sim de se dar mal, de não se sair bem naquela situação. Siglonimização, quando a gente usa siglas, né, para encurtar às vezes os nomes das coisas, para ficar mais fácil da gente entender, escrever. E aí, no finalzinho tem uma observação.
As palavras que provêm do mesmo radical são chamadas palavras cognatas ou famílias etimológicas. Lembra lá no início que eu falei de várias palavras que vinham de dúvida? Então, é uma família de palavras, ou seja, são palavras cognatas. Aqui no caso eu tenho agrário, agricultor e agrícola. Todas pertencem à mesma família. Acéfalo, bicéfalo, encéfalo também. É importante notar isso porque às vezes as pessoas se confundem, né? Porque às vezes as palavras se parecem, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que as palavras só pertencem à mesma família se elas têm o mesmo radical, né? A mesma escrita e também tem a ver dentro do significado, né? Não adianta colocar palavras que, é porque parece, lembra, né, a escrita, e se não tiver o significado igual, né, o próximo, elas não pertencem à mesma família. Ok, gente? Então, a gente terminou esse conteúdo, falei que era um pouquinho grande, né, por isso que eu fiz 2 vídeos, né, pra gente entender um pouquinho mais, e eu vou fazer um outro vídeo agora falando da folhinha de atividade que vai para casa essa semana, ok?